Shalom Aleichem, como vai você, meu irmão, minha irmã? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje o nosso vídeo é sobre uma palavra em hebraico, Vayetzer. E essa palavra é uma palavra muito interessante, sobre a qual nós discorreremos a partir de agora. Gênesis 2,7 diz: E formou o eterno Elohim o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Nesse texto aqui de Gênesis, nós temos a palavra Vayetzer, traduzido como e formou, só que ela está escrita de uma forma incomum. Ela tem dois iods. Iods são aquelas duas letrinhas lá no alto, tá? Se você contar da direita para a esquerda, é a segunda e a terceira letras, tá? São duas letrinhas iguais, dois iods. Por que a palavra Vayetzer vem escrita com dois iods? Qual é o segredo que está por trás dessa tão inusitada palavra? Detalhe, essa é a única ocorrência em toda a escritura. E certamente isso tem algum significado misterioso para nós que haveremos de esclarecer aos irmãos. Vamos ver o que acontece agora? Vamos lá? Um comentarista judeu medieval chamado Rashi explica essa grafia da seguinte forma. Segundo ele, indica duas criações. Uma criação para esse mundo e uma criação para o tempo da ressurreição dos mortos. No entanto, uma das visões mais predominantes no judaísmo hoje é que cada um desses iodes representa a palavra Yetzer, que significa inclinação. Daí, se depreende que o homem tem Yetzer Hatov, a boa inclinação, e Yetzer Hara, a má inclinação. Então, no judaísmo, a gente precisa entender isso, que cada um dos sábios tinha uma opinião diferenciada. Mas é interessante essa colocação de Rashi, que ele mostra duas dimensões, uma dimensão física e uma dimensão espiritual, que estão ligadas a esses dois iodes. E isso para nós tem uma força muito maior, porque nós sabemos que a escritura, ela não trata só desse mundo físico, mas também do mundo espiritual. Assim como o homem tem os dois lados, ele tem o lado bom e o lado mau, ok? Quando pensamos sobre isso, então nós nos lembramos que a formação do homem se deu a partir do modelo pré-existente. Mas o que a tradição judaica diz sobre isso? Vamos ver? Há aqueles que dizem que o Eterno não criou apenas um Adão, mas dois. O primeiro Adão era um ser celestial que não era feito de barro, mas estava estampado com a mesma imagem de Elohim, de Deus. Como é dito, a imagem de Deus que ele criou. Esse Adão ajudou o Eterno na criação do Adão terrestre. Há uma grande diferença entre esse Adão celestial e o Adão terrestre. Por que existe essa explicação? Porque essa explicação, ela é uma forma de justificar o texto de Gênesis, quando ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Como essa palavra está no plural, façamos, denota que a criação não foi feita só pelo Eterno, alguém mais o ajudou. Então, segundo essa explicação, esse Adão celestial, que é um ser celestial, ele ajudou a criar o homem, o primeiro Adão de barro. E ele transmitiu para esse Adão essa imagem com a qual ele foi criado. Isso é uma coisa muito interessante, e nós vamos entender isso um pouquinho mais adiante nesse nosso bate-papo, porque quando nós temos esta informação, nós podemos entender então por que Yeshua veio resgatar o homem. Aí a gente entende João 3,16, que a tradução correta seria:
porque Elohim amou a eternidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que o receber não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele não amou o mundo, ele amou a eternidade. E o que é a eternidade? É essa partícula espiritual do eterno que está dentro do homem. Então, quando Yeshua vem, ele vem como coparticipante da criação para resgatar aquilo que ele ajudou Hashem a criar, ou seja, o homem. E aí a gente entende por que o próprio Yeshua precisou vir e morrer no lugar do pecador, tá? Isso é uma explicação muito profunda e que nos mostra o seguinte, que já lá na tradição judaica, isso é muito conhecido, isso é aceito pelos judeus religiosos, lógico que não por todos, porque os judeus não concordam em todas as coisas, mas os religiosos concordam com isso e só não entendem que é Yeshua porque eles não têm a Brit Hadashah, porque se eles lerem a Brit Hadashah, eles vão ter o entendimento que nós temos. Quanto ao homem celestial, então, Shaul diz, Shaul é o apóstolo Paulo, tá? Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. É interessante que essas palavras de Shaul nos mostram o seguinte, que o primeiro foi feito uma alma que vive, e o segundo, um espírito que dá vida. Olha que interessante isso. Então, essas palavras de Shaul, elas ficam parecendo um pouco como se fosse um jogo de palavras, mas na realidade não são um jogo de palavras, elas trazem uma informação muito interessante, porque Yeshua, quando ele vem buscar a parte imaterial do homem, que é o espiritual dele, por isso ele é um espírito que dá vida. Ele veio em carne para buscar o espírito que está vivo dentro do homem, a parte espiritual viva dentro do homem. Por isso ele é um espírito também que dá vida, porque dele saiu a vida, e como a vida sai dele, ele tem como vir para resgatar de volta essa vida a ele mesmo, ok? O Adão terrestre foi criado do pó da terra, como se diz. O eterno Criador formou o homem do pó da terra. Mas ao mesmo tempo, Adão foi trazido à vida pelo sopro de Elohim, como é dito. Ele soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivo. Assim, o homem terreno foi feito de um composto da respiração divina e um pedaço de barro. E olha só que interessante. Quando você vai soprar alguma coisa para fora, você tem que tirar de dentro de você. Aquilo sai de dentro dos seus pulmões, sai uma essência para você poder soprar para fora. E quando o Eterno foi criar o homem, ele soprou da sua essência, que é o próprio Mashiach, para poder fazer com que o homem se tornasse um ser vivo. De novo a gente entende por o motivo pelo qual Yeshua veio para morrer pelo pecador. Ele é a essência celestial, a essência do Criador, que vem para resgatar aquilo que o Criador soprou para dar vida ao homem. Então existe uma vasta diferença entre o homem celestial e as gerações descendentes do Adão terrestre. Embora o Adão terrestre tenha voltado ao pó, o Adão celestial ainda existe. Pois o homem celestial, nascido à imagem de Deus, não tem participação em qualquer essência terrena. É imperecível, não é nem masculino nem feminino. Isso aqui é uma opinião do judaísmo. E uma coisa que eu quero destacar para você aqui é que, na opinião deles, tá? O homem celestial não tem participação em qualquer essência terrena, mas nós sabemos que a partir do momento que Yeshua se tornou carne, ele tem sim essa participação na essência terrena. Por quê? Para que ele pudesse resgatar o homem, ele não podia vir só como um ser celestial, ele tinha que vir como homem, vencer o pecado como homem para poder resgatar o homem.
E isso é uma coisa interessante, porque ele também vem como masculino. Por quê? Porque o Eterno, quando ele criou, ele não cria a mulher primeiro. Ele cria o homem. Então, um outro homem tinha que vir para resgatar Adão, porque Eva sai de Adão. Então, quando o resgate é feito pelo Messias, que é o homem, ele está resgatando o homem e a mulher juntos, porque a mulher sai de dentro do homem. Entendeu? Isso é uma coisa muito interessante a gente parar para perceber a metodologia que o Eterno usou para que isso pudesse acontecer assim. Outros que discordam, dizem que esse homem celestial não era outro senão o próprio Adão, pois era a intenção original do Eterno que Adão vivesse para sempre, como os anjos. Então, esse é o significado do verso. Agora o homem se tornou como um de nós, pois Elohim tentou fazer Adão como rei sobre todas as suas criaturas. Elohim disse: eu sou o rei dos mundos acima e Adão será o rei dos mundos abaixo. Então o Eterno trouxe Adão ao jardim do Éden e fez dele um rei lá. Um problema com essa interpretação é que se Adão era esse homem celestial, quando ele perde a imortalidade e ele é expulso, então esse homem celestial deixa de existir. E nós sabemos que é necessário que esse homem celestial ainda existisse para vir resgatar o homem físico. Isso é uma coisa bem interessante a gente ver, porque, segundo a tradição judaica, o Eterno realmente quis fazer de Adão um rei dentro do Gan Eden. E Adão reinava, irmãos. Isso é uma coisa óbvia, porque a partir do momento que ele põe nome em tudo, que ele cuida de tudo, está reinando sobre aquele lugar. E a sua mulher, quando é tirada do seu lado, ela é tirada para ajudá-lo, para cooperar com ele naquilo que eles estavam fazendo, ou seja, no projeto que o Eterno tinha junto com o homem, de cuidar de um jardim que o Eterno plantou para o deleite do homem. Olha só que coisa tremenda. E ali, aquele homem feito de barro, com a essência espiritual, um ser eterno, um ser que tinha acesso à eternidade, ele podia conversar com Hashem, ele podia conversar com os seres celestiais, ele podia ter um trato direto com qualquer animal, porque eles não eram ferozes. Adão tinha o domínio sobre eles, e esse domínio não incluía nenhuma arma de fogo, não incluía nenhuma arma para que ele pudesse subjugar os animais, mas só com a sua palavra, com a sua presença. Isso impunha respeito aos animais e eles temiam a Adão. Tudo isso aconteceu porque o Eterno investiu Adão dessa autoridade, que em parte foi perdida quando ele então é expulso do Gan Eden. Outros dizem ainda que tanto o homem celestial como o homem terreno foram introduzidos no paraíso juntos. O homem celestial no jardim celestial e o homem terreno no jardim terrestre. No entanto, enquanto esse homem celestial ainda faz a sua casa no alto, o homem terrestre foi expulso do jardim há muito tempo. Outra coisa bem interessante, tem algumas literaturas judaicas que apoiam isso, dizendo o seguinte, que o Mashiach hoje está no Gan Eden, junto com o seu povo, e que ele é a árvore das almas que dá origem a todos aqueles que estão nascendo na terra hoje, tá? Então, o grande problema disso tudo é que o Gan Eden, quando ele foi criado como um lugar físico, e Adão peca, Adão, de certa forma, joga por terra, ele lança fora tudo aquilo que ele tinha conquistado do Eterno, que ele tinha sido presenteado pelo Eterno, porque na verdade ele não conquistou, ele recebeu de presente. E entre essas coisas ele joga fora a vida eterna. E agora a morte passa a ser decretada a ele e a todos aqueles que lhe gerarem. Isso significa o seguinte: se Adão não tivesse pecado, ele poderia viver para sempre.
e todos os seus descendentes seriam imortais, assim como ele era. Mas o pecado entrou. E quando o pecado entrou, a morte entrou junto. Então, se ele era imortal e passou a ser mortal, agora toda a sua descendência se torna mortal como ele. Então, novamente, outros concordam, né, que 2 Adãos foram criados, mas dizem que é um para esse mundo e um para o mundo vindouro. Essa é uma outra opinião no judaísmo. No entanto, essa criação do segundo Adão não será concluída até o tempo da ressurreição dos mortos no final dos dias. Então, segundo a opinião de alguns, esse vai ser o último papel do Messias, antes dele governar para sempre sobre a nação de Israel, quando os mortos hão de ressuscitar e todos serão julgados. Esse segundo Adão, que é o espiritual, né? Ele julgará então toda a humanidade no final dos dias. Então, ele tem um papel não só de alguém que participa da criação, mas alguém que nos últimos dias julgará a criação, colocará, restabelecerá uma ordem na criação que foi deturpada pelo homem e pelo pecado. Então o papel dele será esse no fim dos dias. A tradição judaica então está explicando de forma bem genérica o que Shaul lá em 1 Coríntios nos fala de forma clara, que o segundo Adão é Yeshua, tá? Ponto. Ele é o homem celestial que inclusive serviu de modelo para a criação do Adão terreno. Isso está claro. Porque quando ele vem para resgatar esse Adão terreno, e ele vem para colocar uma ordem na desordem que tinha sido provocada pelo pecado. E olha que interessante, como o maligno invadiu o mundo, e Yeshua vem fazer o que? Ele vem retomar o controle espiritual do mundo. Para quê? Para que o homem possa gozar novamente de autonomia espiritual, porque essa autonomia espiritual foi entregue para o adversário das nossas almas através da desobediência. Por que eu digo isso? Porque todas as vezes que o homem obedece ao Eterno, ele está debaixo de uma bênção e de um padrão que foi instituído pelo próprio Criador. Mas todas as vezes que o homem faz o contrário, ele está então se colocando debaixo de uma autoridade e de um padrão que não vieram do Eterno. Se não vieram do Eterno, vieram de outra pessoa. Quem foi que instituiu isso na eternidade? Foi justamente Ra-Satã, ou o nosso adversário. Ok? Por isso que é tão importante a vinda de Yeshua. Esses 2 iodes também eles podem representar 2 coroas, porque o Iud, ele é equivalente ao número 10, e o número 10 está ligado a Keter, que é coroa. Então essas 2 coroas são aquelas que o ungido usou. Primeiro de espinhos, como o Adão terreno, para poder remir o Adão terreno, para poder trazer salvação para o Adão terreno. E depois a celestial, como o Adão celestial que voltou vitorioso para a eternidade. Aí você me pergunta assim, mas quando é que isso aconteceu? Salmo 24, do verso 7 ao 10, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno forte e poderoso, o Eterno poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Eterno dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Esses versos são muito interessantes porque eles apontam para uma realidade, alguém retornando para a eternidade e os portais eternos se abrindo para receber essa figura. Quem é essa figura? Essa figura é Yeshua, que enquanto esteve aqui na terra, ele tinha uma procuração do Eterno para agir como o Eterno, inclusive mudando aspectos relacionados à criação. Por isso aqui é usado o tetragrama, para falar dele. Ok? Porque ele se tornou aquilo que as pessoas precisavam que ele se tornasse. E é interessante
que existe um midrash dentro da tradição rabínica que diz que quando Yeshua veio para esse mundo, ele desceu do 7º céu, veio descendo até se encarnar, nascer aqui, se tornar homem, passar por todo aquele processo e retornar. E quando ele retorna como vitorioso, que está relatado aqui no Salmo 24, os seres celestiais perguntam assim: meu Senhor, mas como foi que o Senhor fez? O Senhor desceu daqui e nós nem te vimos passar. Sabe por quê? Porque Yeshua, quando ele desce da eternidade, ele se esvazia da sua glória. E quando ele se esvazia da sua glória, ele não foi reconhecido como aquele que ele realmente era. Portanto, agora, ele está sendo recebido como o Rei da Glória. Não como qualquer um, mas da eternidade, ele está sendo reconhecido como o Rei da Glória. Isso é algo fantástico para a gente poder entender, porque se ele foi recebido lá pelos seres celestiais, e pelos portais eternos que se abriram para proclamar que ele é o Rei da Glória, quem sou eu para dizer que ele não é? Quem sou eu para duvidar de quem é Yeshua e do poder e da autoridade que ele tem? Por isso, esses dois iodes, eles representam essas coroas que Yeshua usou. A primeira de sofrimento, para vir resgatar a minha vida e a sua. E a segunda delas, para ele se assentar no trono ao lado de Hashem, ao lado do Pai. E dali governar o mundo até o momento em que ele vai vir para buscar o seu povo. Então, isso é uma coisa muito interessante que nos mostra que, dentro da tradição judaica também, o Messias vem em duas fases. Primeiro como Ben Yosef, que é o sofredor. É o servo sofredor, que ele usou essa primeira coroa. Depois ele vai vir como Ben David, que é o guerreiro vitorioso, que é a segunda coroa que já está na cabeça dele. Então, você percebe como isso tudo se encaixa dentro da tradição rabínica e como isso mostra para a gente a grandeza de quem é Yeshua. E outro detalhe, não existe outro homem no mundo onde isso se cumpriu a não ser Yeshua. Então, o Adão terreno, ele foi a coroa da criação do Eterno, mas ele perdeu a sua condição de reinar no Gan Eden, ao lado do Eterno. Quando Yeshua vem, ele devolve para o homem esse domínio com a sua morte e ressurreição. Ele retoma essa condição de liderança e entrega de novo na mão do homem. Só que agora o homem regido pelo Espírito Santo, porque um homem cheio do Espírito Santo, ele consegue reinar, ele consegue espiritualmente se impor na terra, debaixo dessa unção do Espírito, com um domínio do Espírito que te diz o que você vai fazer, quando fazer e por que fazer. E tudo isso tem que ser feito com um objetivo único, que é glorificar o nome de Yeshua. Então, quando Yeshua vem e faz o papel dele como o Messias, o ungido do Eterno, ele vem para resgatar o homem e para colocar na nossa mão de novo aquilo que Adão já tinha perdido. Então, vamos falar um pouquinho sobre o bem e o mal. O Yetzer Hatov, que é essa inclinação para o bem que eu tinha falado lá no começo do nosso vídeo, é uma consciência moral, uma voz interior que nos lembra a Torá de Elohim quando estamos prestes a violá-la, ou seja, quando a gente está para pecar, tem uma vozinha que fala assim: não faz isso, não peca, não desobedece o Eterno. Já tem um outro lado, que é o Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, que a gente sabe que é influenciado pelos demônios, que é aquela parte egoísta do homem, o desejo de satisfazer as nossas necessidades espirituais, tá? Segundo alguns, não é algo ruim, mas se deixa sem controle, pode levar ao mal. Isso significa o seguinte: eu posso passar pelo período da tentação? Com certeza. Mas eu sou obrigado a pecar? Não. E aí é que está. Entendeu? Se eu tenho dois instintos dentro de mim, se eu tenho duas coisas lutando dentro de mim, e Shaul fala disso: o bem que eu quero, esse não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, do que ele está falando? Dessas duas forças que estão no homem, lutando para poderem ter o domínio do homem. Então, o homem espiritual, o que ele faz? Ele permite que o Espírito do Eterno o incline para a obediência.
Isso demonstra que cada um faz a sua própria escolha, porque eu escolho se eu vou obedecer ou se eu vou desobedecer, tá? Então, essa minha inclinação para o bem e para o mal, ela não pode me controlar, eu é que tenho que controlá-la. Por isso, quando eu estou debaixo do governo do Espírito Santo, em nome de Yeshua, eu consigo controlar isso e direcionar para o bem e direcionar a minha vida para ter, através da obediência, um caráter maior de santidade e temor aos céus, para que eu possa, então, me tornar um instrumento nas mãos do Espírito Santo. Tá? Então, essa condição dual do homem, ela vem embutida no pacote da criação. Também com uma prerrogativa do livre-arbítrio, ou seja, cada um faz o que quer. Foi justamente isso que fez o homem decidir qual seria o melhor para si. Entenda que Eva, quando toma a decisão de comer do fruto, ela não foi obrigada a comer. Ela foi sugestionada a comer e comeu. E quando ela oferece para Adão, acontece a mesma coisa. Adão deve ter avaliado a situação e disse assim, bom, minha mulher já morreu, porque ela já fez o que não devia fazer. Eu agora tenho que escolher, ou eu fico sem ela e vou ver o que o Eterno vai fazer, ou então eu vou com ela e nós vamos para a mesma condição e botamos tudo a perder. E ele escolheu a segunda opção, né? Ou seja, o livre-arbítrio aí funcionou direitinho para os dois, tá? E com Yeshua, isso não mudou não. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nessa tomada de decisão. Também a gente pode desfrutar da transformação na nossa natureza para que nós possamos escolher com sabedoria. Só que depende de cada um de nós pararmos para ouvir a voz do Espírito Santo. De novo, a voz lá no Gan Eden perguntou, Adão, cadê você? E o homem disse assim, eu me escondi porque eu estou nu. Olha só que coisa, ele sabia que tinha pecado e se escondeu. Quer dizer, eu não preciso me esconder do Espírito Santo, ele está dentro de mim, está dentro de você. O que nós precisamos fazer apenas é parar para ouvir a voz dele e não ceder à tentação. Porque quem cede à tentação, peca. O que nós devemos fazer é não ceder à tentação, não pecar, e assim podemos caminhar numa vida de santidade para buscar a perfeição em nome de Yeshua. Pecaremos ainda? Com certeza. Mas nós não permaneceremos no pecado, e isso vai fazer toda a diferença. Nós não vamos nos tornar criaturas superdotadas, em qualquer sentido, mas nós temos acesso a uma orientação nunca antes imaginada. O Criador do Universo permitiu que o seu Espírito habitasse em nós, para nos selar como garantia da inviolabilidade do conteúdo, enquanto formos obedientes a Ele. Então, quando o Messias vier nos buscar, Ele vem buscar um vaso que o conteúdo está selado pelo Espírito Santo. Somos eu e você. Garantia que isso aqui é dele e não foi violado por ninguém. Ou seja, nós pertencemos a Ele e temos um selo, que é o Espírito Santo do Eterno, que garante de quem somos e para onde retornaremos. O Espírito Santo ele é associado com a Shekhinah na tradição rabínica, que significa a presença. A tradição judaica nos ensina que, note que o relato do exílio da Shekhinah é um relato de duas partes. Na primeira etapa, a noiva do Eterno entra no exílio no momento da destruição do templo, enquanto na segunda etapa, uma reunião do Eterno, da Shekhinah, acontece. Essa reunião é trazida através das atividades de Israel no cumprimento das exigências dos mandamentos, o ritual dos requisitos da lei, através da aplicação consciente ao Kavaná e das orações. Olha só que interessante isso aqui. Vamos traduzir essas palavras para você. Então, a Shekhinah, a presença do Eterno, ela estava em Israel. Isso ficou muito claro quando Yeshua estava lá. Depois, com os discípulos de Yeshua, havia uma manifestação muito forte do Espírito Santo. Só que, quando o templo foi destruído, isso acabou se esvaindo, e essa presença deixou de estar de forma tão clara em Israel, e passou a se manifestar em outros lugares do mundo, de forma fracionada. Então, hoje,
O que se espera acontecer? Que através da obediência nós possamos então ter a presença do Eterno mais próximos de nós, para que através da nossa intenção de coração, da nossa obediência, das nossas orações, nós possamos estar prontos para o momento em que essa Shekhinah, a presença do Eterno, vai nos reunir a todos como um só corpo, para estarmos junto do Messias para sempre. Quando essa reunificação se tornar permanente, o exílio da Shekhinah chegará ao fim, e a Shekhinah retornará ao marido e terá relações com ele. O que significa isso? Que quando tudo isso acabar, quando o mal for extirpado, então a Shekhinah vai voltar para a eternidade, porque hoje o Espírito Santo foi deixado para mim e para você. O próprio Yeshua disse isso, para poder nos guiar a toda a verdade, para poder nos ajudar nas nossas fraquezas, para poder interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Mas vai chegar um dia que isso vai acabar, porque Yeshua vai vir, vai reinar, e não vai precisar mais da presença da Shekhinah. Então ele vai voltar para estar com o Eterno para sempre. E nós veremos coisas tremendas acontecendo neste mundo antes da volta da Shekhinah, depois que ela cumprir todos os propósitos que o Eterno tem, inclusive que estão relatados no livro de Apocalipse, na grande tribulação. Todo o seu desenvolvimento está ligado à vinda do Messias, ou seja, a Shekhinah prepara a vinda do Messias, em que uma das consequências da era messiânica é que o templo em Jerusalém, que era a casa da Shekhinah nesse mundo, será reconstruído. Desde que a Shekhinah foi para o exílio por causa da sua destruição, a reconstrução do templo representa o fim do seu exílio. Dessa forma, os relatos da Shekhinah e do Messias ficam ligados. Olha só que legal isso. Nós sabemos que em breve o terceiro templo será reconstruído em Jerusalém, e isso trará o Messias. Então, depois daquele período de tribulação, a gente sabe que algo vai acontecer e o Messias vai vir para reinar aqui durante 1000 anos. Isso vai dizer o seguinte, que a Shekhinah prepara todo esse cenário para que o Messias possa vir e para que ele possa conduzir o povo do Eterno a crer no Messias e a esperá-lo. Ou seja, o papel que o Espírito Santo tem feito é fundamental para que o Messias possa vir. O que fica transparente nesse relato é que a casa da Shekhinah hoje somos nós. Então ele, o Espírito Santo, está preservando as nossas vidas para o ungir. Ele tem nos moldado com uma finalidade muito específica: tornar-nos a noiva do ungido e fazer de nós um só corpo, para nos encontrarmos com a nossa origem, o ungido. Olha só que lindo isso. O Espírito tem ajuntado homens e mulheres tementes ao Eterno em todo o mundo, de raça, tribo, cor, nação, tudo diferente, mas todos eles com uma característica em comum: homens e mulheres que amam a Yeshua e o reconhecem como o ungido do Eterno. Nós estamos esperando, porque hoje nós já somos o corpo dele, mas estamos esperando que o nosso cabeça venha para nos levar para estarmos com ele para sempre. Que esse tempo venha rapidamente, pois ansiamos pela vinda do ungido Yeshua. Estejamos prontos, amados. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para você e que tenha trazido revelação ao seu coração. Cada um de nós espera ansiosamente por aquele momento em que ele nos chamará das nuvens dos céus para estarmos com ele para sempre. Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou do nosso vídeo, favorite ele aí, se associe ao nosso canal, fale do trabalho que nós estamos fazendo para outras pessoas. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo em breve, em nome de Yeshua.